templo aconteceria, mas que a nação israelense deixaria de existir. Seria dispersa e destruída. Jesus não só proporcionou detalhes relacionados ao fim do mundo, falando de conceitos e mudanças globais acontecendo num futuro distante, mas ele também avisou sobre eventos que aconteceriam muito antes na nação de Israel em si. Ele previu a destruição completa de Israel e a dispersão do povo judeu aos 4 cantos da terra. Um aviso terrível que muitos teriam certeza que nunca aconteceria. Mas quase 40 anos após a crucificação de Jesus, em 70 depois de Cristo, a profecia se cumpriu exatamente como ele havia dito que seria. A nação de Israel caiu por uma invasão do exército romano liderado pelo futuro imperador Titus. O templo judeu em Jerusalém, uma estrutura massiva de 16 hectares, foi completamente destruído sem deixar pedra sobre pedra. Assim como Jesus previu. E mais de 1 milhão de judeus foram massacrados durante o cerco à cidade. Um pequeno remanescente que restou de sobreviventes do povo judeu foi dispersado aos 4 cantos da terra. A nação de Israel foi tão dizimada pelas forças militares que, para todos os efeitos, a descendência judia foi considerada praticamente extinta. Mas, seguindo as regras estruturais da linha do tempo profética, havia muito mais nessa profecia. Décadas após a destruição de Israel acontecer, também foi previsto que muito tempo depois, Israel decairia no futuro, com mais destruição e deslocamento. Então, mais tarde, as pessoas se juntariam na terra original e a nação renasceria. Na verdade, o próprio Jesus, que frequentemente falava por parábolas, deu um exemplo através da imagem de uma figueira morta voltando à vida no início do fim dos tempos. Bom, tem uma profecia que Jesus nos deu e ele diz: aprenda a parábola da figueira. E ele fala sobre como essa figueira, quando você vê que ela começa a florescer, essa seria a geração que veria seu retorno. Uma afirmação muito significativa. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o exemplo da figueira simboliza Israel. Então, o próprio Jesus está dizendo, quando vir essa figueira florescendo, voltando à vida, saiba que o meu retorno está próximo. Então, entendemos que a figueira, da qual Jesus falava, é de fato Israel. Dizem que quando eles voltarem, então serão os últimos dias, serão os dias do anticristo. A profecia prevê que o fim dos dias começará com o renascimento de Israel. Mas, é claro, esse evento nunca poderia acontecer se a nação e as pessoas não forem dizimadas em primeiro lugar, apresentando mais evidência que contribui quanto à complexidade das antigas profecias. Mas se essa sequência de eventos já não fosse miraculosa por si mesma, detalhes proféticos adicionais relacionados a como o renascimento aconteceria é algo que deixaria qualquer um sem palavras. Em Ezequiel 37, você tem o Vale dos Ossos Secos, essa imagem de todos os ossos do povo judeu que foram espalhados e separados, voltando a se juntar como uma nação. Também temos a profecia em Isaías, que fala sobre como Isaías se assustou ao saber que, de alguma forma, a nação nasceria num único dia, se perguntando como isso aconteceria, como uma nação poderia nascer num único dia. Como se a perspectiva de uma nação dizimada, com seus remanescentes espalhados pelos 4 cantos da terra, poderia renascer, já não fosse difícil o suficiente crer, as profecias registradas há mais de 2000 anos claramente previram que esse renascimento aconteceria em um único dia. Aparentemente uma visão otimista, para se dizer o mínimo, mas certamente uma que nunca poderia acontecer, pois algo assim nunca aconteceu na história desse mundo. Não há país na história do mundo que tenha sido completamente destruído, espalhado entre todos os outros povos do planeta e que renasceu na terra natal de origem com o idioma original e com o legado original intacto. Mas após 800 anos, o impossível aconteceu.
No dia 14 de maio de 1948, após o Holocausto e o fim da Segunda Guerra Mundial, a nação de Israel renasceu e o povo judeu mais uma vez tinha uma terra para chamar de lar. A ação foi expedida pelas Nações Unidas e foi a primeira e única vez que a ONU criou um novo Estado por votação da Assembleia Geral. Queremos ver a chegada da era quando podemos fazer as coisas em paz, que fomos capazes de fazer na guerra. Se pudermos colocar... Então descobrimos que em 48, dia 14 de maio, Israel se torna uma nação. De novo, isso nunca aconteceu. Nunca uma nação esteve fora de sua terra por mais de 800 anos e então volta como um povo. Isso não acontece. Eles vão sendo assimilados e se tornam parte do resto do mundo. Mas por mais milagroso que esse evento foi, está longe da conclusão feliz que alguém poderia esperar. E é apenas um marco dentro da linha do tempo profético que continua até o fim dos dias, previsto como um sinal do que está por vir. Eu acredito que o maior sinal do nosso tempo é o renascimento do povo judeu. A última vez que houve tal coisa como Israel, Jesus Cristo em carne estava andando na terra. E há muitas profecias que falam que nos últimos anos, nos últimos dias, Deus reunirá seu povo dos quatro cantos do mundo. As profecias avisam que quando Israel renascer, todos os outros eventos restantes dentro da linha do tempo bíblica acontecerão durante o que é descrito como a última geração. Existem muitos professores e profecias bíblicas que acreditam que a geração que viu o renascimento de Israel, baseado na ilustração da figueira, eles acreditam que aqueles que viram o renascimento de Israel em 1948, que é aquela geração do povo que verá a volta de Cristo. O que é interessante sobre o Salmo 102 é, quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá em sua glória. Bom, Sião é um nome espiritual para Jerusalém. Jerusalém está sendo reconstruída agora. E o Senhor diz que ele aparecerá em sua glória enquanto Jerusalém é restabelecida, é reconstruída. E ele diz, isto será escrito para a geração vindoura. E aquela palavra hebraica que é usada e traduzida para o inglês, vindoura, significa a última geração. Significa o fim ou geração final. Então, de acordo com a linha do tempo profética, nossas horas finais já começaram, causado pelo renascimento de uma nação que rapidamente se tornou foco de conflitos globais. Então eu digo que essa geração, de forma alguma, passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. E é por isso que olhamos para Israel como um grande sinal de que estamos nos últimos dias. Então, se, por exemplo, a definição da última geração é uma pessoa nascida no dia 14 de maio de 1948, todas essas profecias restantes se cumprirão antes do fim da vida dessa pessoa.